Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Lembrando aqui que no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós. E justamente hoje eu queria estar falando sobre isso. Essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Então, quando a gente entende em Romanos 11, no versículo 5, está bem claro assim: assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, a gente consegue ver aqui a eleição da graça. E muitas vezes é meio complicado para as pessoas entenderem que Deus já nos elegeu de antemão. Mas, em todo caso, por que pregamos? A palavra de Deus fala em Romanos 10 que como crerão se não há quem pregue? Entendeu? E a palavra de Deus, ela mostra que nós andamos nas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então, quando conseguimos entender que nós andamos nas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela, ou seja, Deus quer que nós sejamos participantes na sua obra, sendo que nós não temos participação nenhuma, mas Deus quer nos fazer participantes. E é muito lindo isso, ver um pai querendo ver os seus filhos ajudando nas suas obras. Ou seja, Deus nos faz participante, mesmo a gente não tendo participação nenhuma. Porquanto, se eu me negar a pregar o Evangelho, se eu peguei e falar assim, não vou pregar, porque Deus vai colocar outro. E, em toda maneira, a gente consegue ver no Antigo Testamento, Jonas, ele falou que não ia para Nínive e tomou um outro caminho. E Nínive era para um lado, ele pegou um barco para o outro. E veio a tempestade, ele teve que ser jogado no mar, veio um peixe, engoliu ele e vomitou ele aonde? Na praia de Nínive. Ou seja, ninguém pode pegar e falar assim, eu não vou fazer a tal coisa. Se Deus quer que a pessoa faça, vai fazer. Não tem para onde correr. De Deus ninguém corre. E uma vez que a gente se torna filho, a gente entende que foi Deus que nos escolheu. Não foi ele que não foi a gente que escolheu ele. O Senhor Jesus, ele mesmo fala para os apóstolos, não foi os 12 que me escolheram, mas eu que escolhi vós. Então, ele escolheu os apóstolos e ele falou assim, e um de vós é um demônio. Ou seja, ele falava ali de Judas, ou seja, o filho da perdição. Em todo caso, nós temos de entender que Deus está no controle pleno da sua criação. Muitas das vezes, a gente pode chegar a imaginar assim, aconteceu um erro na criação de Deus, aí não aconteceu erro nenhum. Nós temos que entender que nós somos eleitos para ser filhos de Deus, predestinados antes da fundação do mundo. Antes de todas essas coisas, ele já tinha preparado um Salvador, o qual é o seu próprio Filho Jesus Cristo. Antes dele ter criado o mundo, antes dele ter criado os anjos, antes dele ter criado Satanás, antes de todas as coisas, ele já tinha designado um Salvador. Então, nós podemos ver claramente que Deus nunca perdeu o controle da sua criação, o controle dos seus planos. Muitas das vezes, o problema está em nós não conseguirmos ver e não vamos conseguir ver adiante, porquanto nossa visão é aqui, na Terra, horizontal.
a visão de Deus é de cima para baixo. Deus vê um plano inteiro, completo, e nós só vemos até onde nossa vista alcança. E muitas vezes a gente não consegue imaginar, porque a nossa mente, ela é finita, ela tem fim. A nossa mente, ela vai conseguir imaginar só as coisas da terra, mas a mente do Senhor é eterna, é uma mente infinita. E então é uma mente que não tem uma fixação em um lugar, em um ponto. É totalmente diferente da nossa. Quando nós entendemos que o Senhor Jesus, ele fala que quem entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, em João 10. E automaticamente ele fala que quem entra é o pastor, e ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E logo depois a gente vê que ele coloca no seguinte plano, que ele é o pastor que entra pela porta, mas ele também é a porta. E qual ser humano consegue entender que a porta entra pela porta? Não é passar por uma porta com outra porta, é a própria porta entrar pela porta. Você consegue imaginar uma porta se avessando lá da... Não é isso. É muito maior do que isso. A porta entrando pela porta é o caminho que leva à porta, é o caminho, é Cristo. A porta é Cristo. O pastagem é a vida eterna, que é Cristo. Que Ele é a pastagem, Ele é a comida da nossa refeição, da nossa alma. Ele que sacia o coração do homem. E é muito lindo quando a gente entende isso. A gente deve andar em Cristo, nós devemos entrar por Cristo, para sair em Cristo, para se alimentar de Cristo. Consegue entender a complexidade disso? Automaticamente, quando eu falo assim, Cristo é o caminho. Cristo é o caminho para mim chegar onde? Na porta. A porta quem? É Cristo. Eu devo entrar por essa porta, que é Cristo. Para quando eu entrar nessa porta, eu sair na pastagem, que é Cristo. Para me alimentar dessa pastagem, pastos verdejantes, que é Cristo. Então, tudo converge em uma única coisa, é Cristo. E eu queria estar trazendo umas passagens que falam sobre eleição, sobre predestinação. Eu não sou apto para explicar detalhadamente sobre eleição, sobre predestinação, mas são as coisas que estão assim a nossos olhos. É só a gente ler a palavra de Deus e crer. E mesmo se não entendermos, cremos do mesmo jeito, porque a Bíblia, ela não é feita somente para entendermos. Tem coisas que não vamos entender, mas cremos. Isso aqui é Efésios 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, espirituais, nas regiões celestiais. A igreja não tem nenhuma palavra que fala que a igreja herdou alguma coisa aqui na terra, que a igreja tem algum prêmio aqui na terra. A igreja não é um povo terreno, é um povo celestial. Nós temos que entender que existem dois povos de Deus, um que é celestial e um povo terreno, que é Israel. Israel está pausado e o Senhor voltará a tratar com Israel no futuro, após o arrebatamento da igreja, como a própria palavra de Deus mostra claramente. Tudo bom? Vamos continuar. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, ele quer
que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E muita gente fala assim, então tem que ter obra, tem que fazer tal e tal coisa. Um cristão, quando ele crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, os pecados que ele ainda continua cometendo, porque a gente permanece nesse corpo de carne, esses pecados não são contados mais judicialmente como um pecado que pode levar ele à morte espiritual, mas sim morte carnal, como a palavra de Deus fala. Porque já haviam muitos em 1 Coríntios 11, nós vemos o apóstolo falando que haviam muitos cansados, doentes e muitos que já dormiam. A gente consegue ver em 1 Coríntios 3, falando que os que não têm obra, que também são salvos, todavia como pelo fogo, como que pelo fogo, de raspão. Ou seja, eles creram, porque não entra em juízo. Quem crê em Cristo não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Então, em todo caso, a palavra de Deus não pode se contradizer, ela não pode voltar atrás. Então, uma pessoa que crê em Cristo, ela vai ser disciplinada por não estar andando de acordo, podendo até perder a sua vida. Ou seja, ela perde a sua vida carnal, a sua vida aqui na terra, mas jamais, em nenhum momento, perde a vida eterna, porque senão a vida não seria eterna. A gente tem que se atentar muito para isso, mas a partir do momento que uma pessoa crê em Cristo, ela tem responsabilidade aqui nessa terra para com Deus, não para com o homem. Ele tem que dar um bom testemunho para com Deus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então nós vemos aqui no versículo 5 que ele nos predestinou para sermos filhos de adoção. Mas entenda que quando somos filhos de adoção, recebemos a filiação completa, um registro de nascimento novo. Nós somos nova criação, nós somos nascidos de novo, somos nascidos de Deus. Ou seja, nós agora temos o sangue de Cristo. Ou seja, somos filhos legítimos, aguardando o quê? A volta do nosso Senhor vir nos buscar nas nuvens. Como a palavra de Deus mesmo diz, que o nosso corpo mortal, esse corpo pecaminoso que nós habitamos ainda, ele aguarda absorção pelo corpo incorruptível. E quando esse corpo incorruptível absorver isso que é corruptível, aí sim estaremos perfeitos. Mas enquanto isso, nós devemos andar em santidade, porque o próprio Senhor fala: sede santo, porque eu sou santo. Então, se o Senhor pede para nós ser santo, ele nos deu a vida. E se nós vivemos, já não é viver para nós, é vivemos para ele, para aquele que nos deu vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, para o louvor da sua glória, da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, é grátis, é somente crer. Em que temos a redenção pelo seu sangue. Entenda, a redenção dos nossos pecados é pelo seu sangue. O sangue de Jesus Cristo, ele limpa, apaga todos os nossos pecados, desde quando nascemos até o último dia nosso aqui na terra. Ah, eu criei em Cristo Jesus, mas agora eu pequei, e agora como é que eu faço? Se você creu em Jesus Cristo, já está pago. Só que realmente tem um tribunal ainda para a gente acertar contas
para com Cristo, que é o tribunal de Cristo. Não é o juízo lá de Apocalipse. Não é o trono branco. Um cristão não passa pelo trono branco. Aquele trono branco é lavratura de sentença. É um tribunal aonde não sai nenhum salvo. É um tribunal de condenação. É lavratura de sentença. E o tribunal do cristão é o tribunal de Cristo, que a gente vai encontrar em 2 Coríntios 5, a gente encontra em 1 Coríntios 3, a gente encontra essas partes em vários lugares da Bíblia dizendo que a gente não entra em condenação. Já passamos da morte para a vida. Será que a palavra de Deus ela pode voltar atrás? Jamais, nunca, é impossível. O que Deus já determinou, está determinado, acabou, ponto final. É somente crer, é somente ter fé. E quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Então, pelas riquezas da sua graça, da sua misericórdia, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Ou seja, segundo a sua vontade, para a dispensação. Então, a dispensação é o tempo presente. Essa dispensação que vivemos é o da graça. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazermos convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, fomos predestinados segundo o conselho da minha vontade, da sua vontade? Não, da vontade de Deus. A gente tem que entender que o conselho da vontade de Deus, Ele mesmo, com a sua própria vontade, na eternidade, Ele, o Filho, Espírito Santo, já fizeram tudo na eternidade, antes da fundação do mundo, como a gente leu no começo. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nós, quando ouvimos o evangelho e cremos, porque quando cremos, já temos que entender que Deus está trabalhando no crer, porque o crer depende da fé, e a fé não vem de nós. Se Deus não nos conceder o dom da fé, nós não vamos crer. Entendemos que os dons de Deus são irrevogáveis, são irretratáveis, ou seja, são sem devolução, são sem arrependimentos. Então, uma pessoa que escuta o evangelho e crê, já era, não tem como deixar de ser filho, já é filho, é selado com o Espírito Santo.
automaticamente, na hora que ela crê no Evangelho, ela escuta o Evangelho e ela crê, ela é selada com o Espírito Santo de Deus na hora. Muitas das vezes, a pessoa tem vida, mas ainda não creu, ou ainda não escutou o Evangelho. E quando uma pessoa tem vida, quando ela sente os pesos do seu pecado, quando ela sabe que é pecadora, quando ela sabe que ela tem que prestar conta desse pecado, mas ela não sabe como, ou ainda não creu. Mas automaticamente, quando ela crê, ela está livre desses problemas para sempre. Porque o Senhor Jesus mesmo fala: quem crê tem a vida eterna. E ponto final. Quem crê tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Você encontra isso em João 3, em João 5, em João 6. Encontra em vários capítulos da Bíblia, em vários versículos. E a palavra de Deus, ela não entra em contradição. Ela não volta atrás. O qual é o penhor da nossa herança. O qual o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Para redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, automaticamente, e eu repito, automaticamente, quando a pessoa crê, ela está selada com o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, que nos é dado para ficar com nós para sempre. Não tem como arrancar um selo. Ele está imprimido, impresso na gente, nós cristãos. E uma pessoa, ela pode entristecer o Espírito Santo de Deus se ela andar de uma maneira errada, uma maneira errônea nessa terra. Mas jamais ela pode perder esse Espírito. Se ela anda errada, o Espírito Santo está ali e o Espírito Santo traz a memória da pessoa que ela está errada. Traz todo o tempo. E é para isso que o Espírito está aqui no nosso corpo, para nos chamar atenção, porquanto ele é o penhor da herança de Deus. Ou seja, para provar que nós não somos daqui, que nós somos de Deus. Aqui eu trouxe a passagem também em Romanos 8, a partir do versículo 28, que também trata dessa parte de eleição e predestinação. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos que entender que se amamos a Deus é porque Ele nos amou primeiro, como a palavra diz. Eu não lembro onde está esse versículo, mas a palavra de Deus diz: se amamos a Deus é porque Ele nos amou primeiro. Eu acho que está em João, se eu não me engano, acho que é 1 João. Daquele que são chamados segundo o seu propósito. Então, somos chamados segundo o propósito meu, seu, não. Os propósitos de Deus. Porque os que Dantes conheceu, quem nos conheceu? Deus nos conheceu antes de nós sermos gerados, antes de nós virmos a esse mundo. Ele nos conheceu porque Ele é Deus, é infinito. Ele é onisciente, onipresente. O que para mim e para você está sendo presente, para Deus já é o passado, para Deus é o futuro. Entende? Na eternidade, Deus habita na luz inacessível. Ele habita na eternidade. Então, para Ele não existe distância. Para Ele tudo é agora. Para Ele tudo é presente. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem
conforme a imagem de seu Filho, e a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Então, a gente pode entender claramente que uma pessoa que é predestinada, ela é chamada. Entende? Os que ele predestinou, também chamou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E como é ser justificado? A palavra de Deus fala, em Romanos 3 fala, que sendo justificados pelo sangue de Cristo. Cristo é justo, o único homem justo que passou nessa terra é o Senhor Jesus Cristo. E ele é justo e também justificador de todo aquele que crê. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, nós já estamos glorificados em Cristo. Cristo, ele é tudo. Quando uma pessoa entende que a vida eterna é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele entende que ele tendo o Senhor Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. Me perdi aqui. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, já fica bem claro que é impossível alguém ser condenado de alguma coisa. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus Cristo é que morreu por nós. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo foi entregue por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, o grau de elevação da igreja é muito alto, é muito sublime. Como não nos dará com ele, com quem? Com Cristo, todas as coisas. Por isso, nós não somos da terra. Nosso lugar é celestial, é no céu. Nós aguardamos a nossa redenção do nosso corpo. A gente aguarda esse corpo corruptível ser absorvido pelo incorruptível, para a glória de Deus. E é isso que um cristão verdadeiro ele deve guardar. E deveria, né? Porque tem muitos cristãos que vão ser arrebatados literalmente, que não sabem que a qualquer momento eles podem estar com o Senhor. E isso é maravilhoso. Mas melhor ainda é a pessoa ter ciência, ter entendimento disso, que não falta nada para ele ser salvo. Ele já está salvo. Se ele quer em Cristo, ele já está salvo. Que ele aguarda somente a qualquer momento o arrebatamento. Ou seja, pode ser agora, pode ser daqui a muito tempo, mais um tempo ainda, mas pode ser agora. Deus sabe. O homem não sabe quando vai ser o arrebatamento, mas a qualquer momento, o que nós recebemos da palavra de Deus é que devemos estar aguardando a todo momento. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós. Por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus
é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos ler, aqui a gente viu claramente, né? Vamos ler agora. Efésios 2, e é onde fala da salvação pela graça. Ou seja, a eleição pela graça nos leva à salvação pela graça. Ou seja, quando entendemos que, quando cremos, por exemplo, uma porta ela vai estar escrita: quem crê e entrar por essa porta será salvo. E essa porta é Cristo. Então, quem crê e entrar por essa porta vai ser salvo. E é salvo. E automaticamente, quando se volta para trás e olha no batente dessa porta pelo lado de dentro, vai estar escrito: mas só entrará nessa porta quem for eleito e predestinado antes da fundação do mundo. Esse é o critério de Deus. E a gente começa a ler aqui em Efésios 2, a partir do versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo ao curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera, entre os quais todos nós também antes andávamos nos delitos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne. Então, nós temos que entender aqui que nós fazemos o quê? O desejo da nossa carne, antes de chegar até o Senhor Jesus. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, todos nós, até nós que somos salvos, temos que entender que já estivemos na posição de perdidos. Por mais que fomos sendo predestinados antes da fundação do mundo, até o momento da nossa conversão, nós estávamos perdidos. Mas a partir do momento que nós cremos, descobrimos que já tínhamos sido predestinados antes da fundação do mundo. E se cremos, é porque o Senhor nos concedeu o dom da fé. Isso é a parte que muita gente não consegue entender. Se nós cremos, é porque Deus nos capacitou antes da fundação do mundo para que viéssemos a crer em seu Filho Jesus Cristo. Me perdi aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, Deus nos amou. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, Deus nos vivificou. Nós estávamos mortos. Deus nos deu vida para sentirmos os pesos dos nossos pecados. Como está dizendo também lá em Romanos 3, que diz claramente que não há quem entenda, não há quem faça bem, não há quem busque a Deus. Quando nós entendemos que não existe nenhum homem que busque a Deus. E a única maneira de buscar a Deus é se Deus nos der a Ele mesmo. Se Deus nos capacitar. Em Romanos, em João 6 fala que vamos até Cristo, mas somente se o Pai nos der. E como é se o Pai nos der? Se fomos ensinados pelo Pai. Se nós recebemos vida. Se nós recebemos o dom da fé para poder crer no Senhor Jesus. Pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, a posição de um cristão já é sentado nas regiões celestiais. A gente pode estar aqui na terra ainda, mas a nossa posição já é celestial. E ponto. Não tem mais nada. A única coisa que aguardamos é a absolvição, estar completo na presença do Senhor quanto a nosso corpo. Esse corpo, se despirmos desse corpo, não ser despido, mas sim absorvidos pelo corpo incorruptível, para mostrar nos séculos vindouros as supremas riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então, quando entendemos que somos salvos para andar nas boas obras, temos que fazer boas obras para sermos salvos? Não. Agora, somos salvos, somos filhos de Deus, de adoção, de sangue, pelo sangue de Cristo. Somos filhos legítimos, porquanto a adoção de Deus para a nossa vida foi pela vida do seu Filho. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós. O seu sangue é derramado sobre nós. Nós temos o sangue de Cristo, nós temos o penhor, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. E como é que vamos dizer que nós somos somente filhos adotivos? Nós somos filhos legítimos, por adoção, mas por propiciação pelo sangue de Cristo. Cristo propiciou os nossos pecados. Ele recebeu o nosso juízo que nós merecíamos em cima de si mesmo. Ele pagou as nossas dívidas, derramando o seu sangue. Ou seja, hoje em dia Deus não vê mais o Daniel pecador. Eu apareço na presença de Deus, só a minha silhueta e o sangue do seu Filho aspergido, derramado em cima de mim. E quando entendemos isso, entendemos que não temos mais pecado. Ou eu posso falar assim, mas tem um pecadozinho meu que o sangue de Cristo não está conseguindo tampar. Isso seria absurdo. A gente fala que, eu tenho um pecado meu que é muito grande, muito pecaminoso e não tem como. Isso seria mesmo que você fazer igual Caim. Caim, ele rejeita o perdão de Deus. Deus em nenhum momento falou para Caim que era enorme demais, grande demais o pecado para que fosse perdoado. Mas sim, o próprio Caim que fala, muito é grande o meu pecado para que seja perdoado. Caim, ele quer fazer as obras das suas mãos e oferecer a Deus, e depois que ele comete o pecado, que Deus ainda avisa a ele que o pecado estava à porta, ele acha que ainda não tinha como Deus perdoá-lo. E assim também o homem hoje em dia acha que não, só crendo que o sangue de Cristo, só crê que em Cristo vai me salvar. Não, eu tenho que ter obra. Isso é uma tristeza. É tristeza demais. O homem que acha que o sangue de Cristo é pouco, o homem acha que o sacrifício que o Senhor Jesus fez é pouco. Entenda, se o Senhor Jesus nos deu salvação, foi porque Ele quis.
Ele não tinha que vir aqui a essa terra. Ele não tinha que vir e se fazer servo, se fazer baixo, se fazer menor que todos. Tem que provar o juízo de Deus. Ele provou o juízo de Deus. Muita gente acha que o Senhor Jesus tinha medo de morrer na cruz. Não. O Senhor Jesus, o que ele não queria, o que ele desejava ardentemente que pudesse passar dele, era o fato de ele ter que provar as 3 horas de treva, de não poder ter comunhão com Deus, de ele ter que ficar afastado da presença de Deus por causa dos nossos pecados, ao qual Deus não pode ter comunhão com o pecado. O Senhor Jesus, ele se fez pecado, sem pecado, se fez pecado por nós, para nós virmos e falarmos que nós precisamos ter obras para Cristo poder nos salvar. E a palavra de Deus não diz isso, diz totalmente o contrário, que somos salvos pela graça, por meio da fé, e essa fé não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah, mas se fizer isso, se eu fizer aquilo, eu posso perder. Então você é salvo porque você não fez isso e aquilo? É isso que você está dizendo? É muita pretensão, isso é sim, muita pretensão, quando um homem fala que ele pode perder a salvação. Então não perde por quê? Porque você está se mantendo a salvo? Não, a salvação é por graça, é por crer, é por fé. Quem crê em Cristo Jesus não entra em juízo, é palavra de Deus. E muita gente acha que, mas não pode falar assim. Esses que dizem que não podem falar assim são mensageiros de Satanás, são mensageiros do inimigo, porque querem ocultar as belezas, as maravilhas do Senhor. Falam, não, mas se falar assim, vai dar pretexto para a pessoa andar em pecado, para a pessoa poder pecar. Se falar que a salvação creu e já recebeu a salvação, aí você está falando que o homem pode andar como quiser. Não, um homem que entende que ele teve a salvação, que ele é selado pelo Espírito Santo a partir do momento que ele creu, por mais que ele ande errante, ele vai ter na sua consciência, por quanto ele tem a mente agora do Senhor. Ele sabe que está errado. E toda vez que ele errar, ele vai se sentir mal. E o Senhor vai corrigir ele, por conta a palavra de Deus fala que Deus açoita, corrige a todo o que recebe por filho. Não há filho que ande sem correção. A pessoa tem que entender que ela pode perder a vida dela aqui na terra, a vida carnal, mas espiritual, se ela creu realmente, jamais vai perder. É impossível. Quando um cristão abre a boca e fala que pode perder a salvação, é triste isso, ouvir sabe? É estar fazendo pouco caso de Cristo, é falando que Cristo não tem como manter alguém salvo. Ele mesmo fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da sua mão e nem da mão do Pai. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo fala em João 6, no versículo 37, ele fala que todo o que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Entenda, você crê em Jesus Cristo é por graça. Então entenda, você é eleito, você é predestinado. E nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem hoje, nem o presente, nem o futuro. Será que amanhã eu estou salvo? Nem o futuro. Daqui a um ano, será que eu estou salvo? Nem o futuro. Mas e se Satanás arrumar uma coisa para me cair, um pecado? Nem anjos, nem principados, nem potestades. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Só creia na palavra do Senhor.
Não creia no que o homem fala. Se alguém fala alguma coisa, checa com a palavra de Deus. Porquanto a palavra de Deus está aí para ser julgada. Sim. Quando alguém traz alguma palavra, a palavra nos ensina a julgar. Mediante o que é? Própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para ser julgada. Se alguém fala alguma coisa, temos que ver se tem contexto, se ela está realmente. E a palavra de Deus afirma várias vezes que a salvação é por graça, é sem as obras, é por meio da fé, e a fé não vem de nós, é dom de Deus. Se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Se eu falo que eu tenho que fazer alguma coisa, não é graça, é anátema. Como o apóstolo Paulo pregava lá em Coríntios, está advertindo aqueles irmãos de sair, que decaíram do evangelho da salvação, estavam indo para o evangelho anátema, ao qual naquela época já haviam falsos irmãos entre eles. Então nós temos que entender, se alguém falar que você precisa de mais alguma coisa além de crer em Cristo Jesus, fala para essa pessoa, seja anátema, ou seja, seja maldita, que anátema quer dizer maldito ou amaldiçoado. Creia somente em Cristo, com o amor dele. O amor dele deve nos constranger para que nós andamos em amor, assim como está escrito em 2 Coríntios 5, o amor de Cristo nos constrange. Porque se Cristo morreu por nós, segue que também morremos. E se estamos vivos, para Cristo vivemos. Não vivemos mais para nós, mas para Ele, para aquele que nos deu a vida. Então, creiam somente em Cristo como seu único e suficiente Salvador e saibam que vocês têm a vida eterna e que nada, nem ninguém pode tirar a vida eterna de vocês, qual está escrito na palavra de Deus. Vocês têm o Espírito Santo de Deus e podem entender a palavra de Deus obedecendo a palavra de Deus. Fiquem com Deus. Amém.